de volta a esta jornada pelos estados alterados de consciência, esta que será a nossa última aula da nossa série, né? E se você permaneceu até aqui, parabéns, porque só permanece quem está realmente pronto para atravessar seus próprios limites. Então, antes de mergulharmos no nosso conteúdo de hoje, né, o nosso conteúdo final de hoje, longe de querer extinguir o assunto, porque esse assunto ele é muito vasto, então eu estou trazendo os pontos mais importantes e pertinentes para quem se interessa por esse assunto. Então, antes de mergulharmos no nosso conteúdo final de hoje, eu quero dar recados muito importantes para vocês aqui. Então, primeiro, o nosso segundo e-book da nossa websérie já foi enviado ao grupo dos super interessados. Ele está ainda mais profundo e mais transformador que o primeiro. Então nós já estamos preparando cada material com bastante dedicação. Afinal, esta é uma jornada essencialmente profunda. Então o terceiro e-book, que será liberado em breve, que vai conter o conteúdo, não é? A síntese desta aula de hoje, vem para fechar com chave de ouro esse movimento que nós estamos criando aqui. E lembrando, para você que está chegando agora, não assistiu as outras duas aulas, é importante que você assista para que você tenha uma noção mais geral e conecte os pontos de uma forma mais coerente. Então, se você ainda não está no grupo dos super interessados, aproveita agora e lá você vai receber os 3 e-books gratuitos e vai ter acesso também antecipado à condição especial do primeiro lote da nossa grande imersão da hiperincursão, que é uma imersão envolvendo transe regenerativo, que envolve exatamente um estado alterado de consciência catalisador de cura e transformação. E todas as orientações sobre esta imersão presencial mais impactante que nós temos vai ser passada para vocês também através do grupo. Então, para você que não está fazendo parte do grupo, clique aqui depois no link da bio, ou para você que está assistindo esta aula no futuro através da máquina do tempo do YouTube, clique no descritivo do vídeo. E atenção para os nossos próximos e mais importantes passos. Agora presta atenção para você que está aqui agora, quero dar uma notícia em primeira mão. Na próxima terça-feira, dia 29 de abril, às 19h30, grave aí, próxima terça-feira, dia 29 de abril, às 19h30, nós vamos ter um encontro fechado no Zoom, ao vivo. Eu e a minha equipe vamos estar lá juntos com vocês e eu quero que você esteja lá. Será uma aula especial, uma aula magna sobre o transe regenerativo, que é exatamente o estado de consciência que nós trabalhamos durante a hiperincursão. É um dos estados mais poderosos que você pode acessar para a sua cura. Então, um campo que pode provocar em você o salto que tanto você está em busca. Tá? Então, nós vamos explorar tanto na DNA1, na hiper DNA1, quanto na hiperincursão DNA2, em que exploramos os aspectos mais primitivos envolvendo a nossa sombra, esse aspecto que foi tão agredido pela nossa cultura, não é? Por não entender do que se trata essa dimensão primal em nós, profundamente poderosa. Então esse encontro não é mais uma live, é um portal. Então, e quem estiver presente no Zoom vai ter acesso direto à condição especial do primeiro lote. Então é um presente, mas também um filtro, só participa quem realmente sente o chamado. Então, para você que quer participar deste encontro fechado no Zoom, só poderá participar deste encontro aqueles que estiverem no grupo dos super interessados. Pessoas que estão fora do grupo interessado, do grupo dos super interessados, não terão o acesso. Então, para você que quer participar dessa aula fechada, especial, sobre o transe regenerativo, entre no grupo dos super interessados clicando aqui no link da bio ou no descritivo do vídeo para quem está assistindo essa aula no futuro pelo YouTube. Tudo bem? Então, recados dados, vamos entrar agora na nossa última aula da nossa websérie. Exploramos no nosso último encontro, só para a gente contextualizar a nossa
caminhada neste estudo. Então, na nossa última aula, nós exploramos as frequências cerebrais, os estados de transe, falamos de estados alterados de consciência poucos conhecidos e frequências cerebrais que poucas pessoas conhecem e conheciam, e falamos também dos níveis mentais superiores e os insights trazidos através das substâncias enteógenas. Tudo isso dentro de um contexto de ampliação, não é, da própria percepção. Então hoje nós vamos mergulhar mais fundo na aplicação desses estados como canais de transformação, canais de autoconhecimento e, principalmente, como portais para acessar o campo quântico e assim criar novas realidades. Então prepare-se para uma experiência que não é apenas informativa, mas sobretudo vivencial, expansiva e profundamente reveladora. Sempre que eu ministro uma aula online ou até presencial, a aula em si, ela não é apenas uma aula informativa, porque nós estamos interagindo com o campo. Este campo está interagindo com você, mesmo que os teus sentidos físicos não evidenciem de uma forma objetiva essa interação. Então há uma troca muito dinâmica, muito profunda, essencial, que nos permite nos afetarmos mutuamente. Isso é muito especial e o suficiente para provocar a manifestação de curas espontâneas. Nós já tivemos N relatos de pessoas assistindo uma aula dessa, receber uma onda de informação e aquilo se instalar no sistema psicofísico e ali provocar uma reorganização instantânea de um quadro. Então, fiquem abertos para esse momento aqui comigo, fiquem à vontade e vamos juntos, não é, dar mais um passo profundo nesse assunto. Então, os estados alterados de consciência, eles não são meramente curiosidades neurológicas, mas ferramentas evolutivas. Na segunda parte dessa série, nós vimos como determinadas frequências cerebrais podem abrir acessos incríveis para a expansão do teu autoconhecimento, para a expansão da sua consciência e, inclusive, liberar acessos para que haja a comunicação com inteligências de outros níveis. Em culturas ancestrais, esses estados sempre foram usados para a cura, para uma visão maior e, sobretudo, para a reconexão com o sagrado. Nós sabemos que estamos cada vez mais envolvidos, eu diria até perdidos, no mundo da fisicalidade. Estamos profundamente envolvidos com esse grande sistema, com essa matrix que tem uma agenda própria. E esse envolvimento, ele acaba nos levando a uma situação em que nos perdemos nessa interação com o mundo, ficando cada vez mais conscientes da materialidade e perdendo a percepção e a conexão com o sagrado, essa dimensão que permeia todas as coisas. Por isso que muitas vezes quando você acorda, ou em um dado momento do seu dia, você percebe que falta-lhe um sentido aqui no peito. Aqueles momentos em que, por razões não conhecidas, emerge uma sensação que você nomeia como angústia e que se revela como o eco de que o contato com algo foi perdido. Esse algo seria exatamente esta dimensão sagrada e superior. Nos dias atuais, as práticas como meditação,
profunda, respirações conscientes, rituais e até mesmo som nos levam e nos dão a possibilidade de nos reconectarmos ou acessarmos esses estados não convencionais que extrapolam o estado de vigília comum, que é esse estado que nós estamos aqui agora, né? Uma coisa que eu comentei também ontem na segunda aula, que quando eu estudei e eu realmente descobri, e observando as pessoas, eu percebi que de fato era assim, quando eu comento que 90% do tempo as pessoas estão experimentando o transe de uma forma espontânea. Então pense nisso, 90% do tempo você está num modo de sugestibilidade e, portanto, facilmente governado e controlado pelas informações transmitidas pelos meios de comunicação. Inclusive, uma das formas de controle de massa é a indução de uma hipnose coletiva, muitas vezes chegando a uma situação conhecida como psicose delirante de massa, quando, através de induções hipnóticas, os meios de comunicação induzem em você um estado alterado de consciência para bloquear a sua faculdade crítica e então ficar completamente receptivo a uma onda de informação negativa, até que aquela onda de informação negativa evolua para um estado de contágio. Então a massificação de um estado enviesado para uma certa proposta. E é isso que é chamado como psicologia, como psicose delirante de massa dentro dos estudos de psicologia social. Tá? Agora, o que acontece quando... E um detalhe interessante aqui, antes de entrar no outro ponto, é que muitas vezes as induções de estados alterados de consciência coletivo, não é, patrocinados pelos meios de comunicação, isso é muito antigo, tá? Isso é uma coisa recorrente na história do nosso planeta, tá? E geralmente a maneira mais eficiente de levar uma população inteira a um estado alterado de consciência que lhe estabelece num modo de transe hipnótico é através da pressão e a massificação de informação negativa o suficiente para exacerbar em você um estado de tensão mental e emocional. Toda vez que você atinge um certo grau de tensão mental e emocional, através de informações que lhe gerem medo, essa tensão emocional aguçada, ela é o suficiente para bloquear o teu crítico. Então você deixa de questionar o que está sendo dito e você aceita como verdade absoluta. E é isso o que mais acontece. Aí você vê uma população, ou boa parte daquela população, completamente acatando, aceitando uma informação sem questionar. E que, se você examinar de perto, muitas vezes aquela informação é um absurdo do ponto de vista do bom senso. E a pessoa que está ali na hipnose, ela está aceitando aquilo, ela passa a defender aquilo, sem perceber que ela não está aplicando o seu senso crítico para avaliar aquilo. Infelizmente, a grande maioria está presa nesse mecanismo. A grande maioria está presa nesse mecanismo. Você que está aqui nesta aula, se esta aula te chamou a atenção, se você se interessou por estar aqui, é bem provável que você seja parte de uma pequena parcela da população que não se deixa entrar nesses estados hipnóticos induzidos pelos meios de comunicação. Então,
é algo para pensarmos. O que acontece quando você altera a sua frequência mental? Você começa a acessar realidades que estavam além da percepção comum. Não é porque os teus sentidos físicos não lhe mostram que no ambiente que você está agora não tenha outras realidades acontecendo, que essas realidades não existem. Como disse Carl Sagan uma vez, a ausência de evidência não significa evidência de ausência. O fato de você não constatar algo através do seu sistema cognitivo não quer dizer que algo não exista. Muito pelo contrário. Quando você começa a ter experiências mais subjetivas, você percebe que existem muitas realidades acontecendo e coexistindo no mesmo momento do tempo e do espaço, em situações ou frequências distintas. Então, nesses momentos, é comum, quando você altera a sua frequência, quando você altera a frequência cerebral e você então se desloca para um outro estado de consciência, nesses momentos é comum receber revelações sobre si mesmo, encontrar soluções para problemas insolúveis na mente comum e, sobretudo, sentir uma integração profunda com a totalidade do universo. Isso acontece muito, por exemplo, na imersão da hiperincursão. A pessoa ela está ali, ela está com uma questão que ela não consegue resolver, e ela entra, ela mergulha nesse estado alterado de consciência, envolvendo transe regenerativo, e sem entender, sem passar pelo crivo da sua própria lógica, ela volta daquele estado e percebe, por exemplo, que um certo contexto emocional interno não mais a aflige. E de repente ela percebe que houve uma espécie de atualização do seu próprio comportamento. Ela simplesmente percebe que ela não é mais governada por certos sentimentos que a aprisionava, e ela se vê livre daquilo, sem saber como ela se livrou, ou sem saber como aquilo foi liberado dela. Como se houvesse uma ordem de inteligência mais profunda que sabe exatamente o que fazer quando você se desloca para níveis de consciência através dos quais você não é mais regido pelo seu controle consciente, percebe? Então, nessas horas, algo mais profundo começa a interagir e começa a operar. Isso acontece muito, além também de situações que a pessoa vive o transe e de repente, quando ela chega em casa na semana seguinte, uma série de resoluções começam a acontecer de uma forma espontânea, resolvendo situações que até então ela estava ali se debatendo há meses, anos para resolver. É o que nós mais temos de depoimento. Coisas realmente incríveis. Porque ela simplesmente, num dado momento, se permitiu experimentar uma outra face da sua própria consciência. Um outro lugar em si mesma, em que ali ela consegue estabelecer contato com outros níveis de inteligência ou até mesmo com a inteligência do todo. E é uma coisa realmente fantástica. Eu já vim estudando sobre esses processos há mais de 20 anos, praticamente uma vida inteira, né? E quanto mais eu estudo, quanto mais eu descubro outros ângulos desse assunto, e quanto mais eu vivo experiências extraordinárias que acontecem fora do estado ordinário de consciência, mais eu me encanto com a profundidade, a complexidade, as múltiplas facetas que envolvem a subjetividade humana. Então esses estados, eles não são fugas da realidade. Muito embora pessoas
muitas vezes buscam fugir da realidade tentando experimentar esses estados por meio de mecanismos não naturais. Quando eu falo não naturais, não são processos naturais que você mesmo está provocando, mas através de mecanismos externos para que ela então seja arremessada para além desta situação que ela vive, que para ela está ficando cada vez mais desbotada, mais sem graça, sem vida, sem cor. Então muitas pessoas buscam veículos, como é o caso das substâncias psicoativas, através dos enteógenos, plantas que possuem concentração de uma química específica e tem a propriedade de acelerar e abrir as portas da percepção. Mas os estados em si, eles não são fugas da realidade, são mergulhos na realidade ampliada. Quando nós acessamos as ondas θ ou gama profunda, por exemplo, o cérebro começa a se sincronizar com frequências mais sutis. Frequências essas do campo quântico, o que permite o download de informações arquetípicas, o que permite a eclosão de insights espontâneos e, num nível mais sutil, a sensação de unicidade com todas as coisas. São Francisco de Assis, quando ele volta da guerra, antes de se tornar São Francisco de Assis, quando ele volta da guerra, ele dementou completamente. Ele dementou completamente para depois atingir um estado avançado, mostrando que há uma linha tênue entre a loucura e os estados mais avançados de consciência. Então olha que interessante. A mente, ela não está isolada. Ela interage com um campo de inteligência invisível, inteligente e profundamente criativo. Quando você se observa, você tem uma certa impressão de que a mente está contida na cabeça. Como se o campo mental estivesse aqui. Mas a mente, ela está em tudo. Então quando você pensa, você não pensa aqui. Você pensa em todo lugar. Olha que perspectiva interessante. Só para extrapolarmos um pouco. Quando você pensa, você não está pensando aqui. Você pensa em todo lugar, porque a mente está em tudo. E essa mente, ela interage com esse campo de inteligência invisível e criativo. Podemos chamar este campo de campo quântico de infinitas possibilidades. Em estados alterados, essa conexão se intensifica e é possível enviar intenções e receber respostas. Por isso que muitas vezes, quando nós estamos imbuídos da disposição para mudar a nossa vida, para mudar a realidade, para criar uma nova realidade, nos apegamos na intenção, naquilo que queremos, mas raramente nos preocupamos em acessar um estado que viabilize isso. É como se, a partir do instante que você fosse entrando nesses estados, através de um processo de pacificação, e esse é um ponto comum em todo e qualquer estado alterado de consciência, há que se pacificar a mente, pacificar o corpo, para que, através dessa pacificação, você começasse a sublimar conflitos, começasse a acalmar o diálogo interno, para restaurar o estado natural de coerência. O estado natural de coerência do ser. O que é esse estado de coerência? É um estado
em que no momento em que se vive aquele estado, você se percebe sem conflito. Não há mais o embate em você de duas tendências. Há apenas uma coisa só, sem conflito, se sentindo conectado com todas as coisas, se sentindo em paz. E nesses momentos, é como se você amplificasse o seu sinal de Wi-Fi interno. E quando você está com esse sinal Wi-Fi interno amplificado, o teu pensamento, a sua intenção, ela tem um alcance muito maior do que quando você está no estado convencional, fervilhando de conflitos, fervilhando de repressão, uma coisa querendo se expressar, a outra combatendo, dizendo não para isso. Isso é o drama, mano. É muito desse embate das forças, é a pressão daquilo que você se apegou, que veio de fora, da educação, da cultura, que é uma educação mecanicista e reducionista, que te leva a acreditar que você é apenas um aglomerado de fluidos e músculos, que você é apenas essa estrutura que você começa e termina na sua pele. Então a nossa educação, ela desde a base vai nos impondo um paradigma profundamente cartesiano. E aos pouquinhos você vai cedendo a essa, entre aspas, educação. E agora existe em você uma tendência que foi construída através do meio, que visa sufocar uma tendência natural que vem de dentro, que quer se expandir. E essa tendência natural é o ímpeto intrínseco à consciência humana de atingir a unidade. E Jung já falava sobre isso. Que há em nós uma pulsão, uma tendência, uma pulsão que quer nos conduzir para o ápice, quer nos conduzir para a unidade. E ela configurará todos os meios possíveis para que isso aconteça, mesmo que tenha que criar meios traumáticos para libertar você dessa repressão. E é por conta dessa pressão social, cultural, que você se apegou. Não é que a cultura te pressiona, não é que a educação reducionista te pressiona. Você se apegou. Você está apegado a isso. E é por isso que esses acessos aos estados alterados de consciência, eles não acontecem com mais frequência, com mais naturalidade. Muitas vezes precisando de situações próximo do extremo para que você se libere e tenha um momento de liberdade para experimentar outras facetas do teu ser e níveis de cura. E é o que nós provocamos e conduzimos na hiperincursão. Porque na hiperincursão nós criamos um contexto. Nós criamos um ambiente controlado que tem um poder de aceleração para te conduzir para essas dimensões mais profundas em você. Ontem mesmo eu expliquei o porquê que os contextos ritualísticos, eles são catalisadores de transe, porque eles preparam a dinâmica neurológica para a liberação de uma química muito específica, para que você então tenha o impulso como um trampolim que ao pular ali você salta para uma situação não convencional. Então o campo quântico, ele é um campo invisível. E através desses estados alterados, essa conexão com o campo se intensifica. E é possível tanto enviar intenções quanto receber respostas. Toda pessoa entra em transe, porque nós passamos 90% do tempo vivendo um transe natural.
Não tem como uma pessoa não entrar, porque você experimenta isso boa parte do tempo. E você chama aí, sabe do quê? Ah, eu estava distraído. Nossa, eu estava tão longe. Eu estava tão distante. Nossa, eu estava no automático. Aquela situação de você estar dirigindo o carro e de repente você chega no destino e não percebe o trajeto. Aí você fala, eu estava distraído. Não, você estava ciclando num nível de transe. Então o campo quântico, como revelam tanto a física quanto a mística, é um oceano de energia, informação e consciência. Quando nós acessamos um estado alterado de consciência, especialmente em alta coerência, hoje os estudos mostram também claramente que no momento que você consegue estabelecer coerência entre coração e cérebro, entra-se em ressonância com este campo quântico. Automaticamente. E há práticas para isso, que você deliberadamente se concentra, buscando restaurar a conexão harmônica entre coração e cérebro, e através dessa coerência que você estabelece, há o surgimento, isso tem estudos também evidenciando, até o próprio pesquisador Greg Braden ele fala disso também, mas hoje há estudos que mostram que quando você consegue provocar a coerência cardíaca coração, cardio-coração, aliás, cardio-cérebro, quando você estabelece essa coerência e você sustenta essa coerência por alguns minutos, subitamente essa coerência emite um sinal para o teu cérebro, para que o seu cérebro também entre em coerência e o seu cérebro passa a funcionar na faixa das frequências gama, tanto gama quanto hipergama, podendo inclusive chegar até na frequência lambda. Ontem nós falamos sobre isso. Então são frequências altíssimas que oscilam de 30 a 100 Hz, de 100 a 200 Hz e em casos extraordinários, extrapolando 200 Hz. E quando o indivíduo ele está operando nessas frequências mais altas, ele então entra num estado de unidade. Ele deixa de se perceber como um indivíduo isolado e ele realmente se sente como parte de um todo. Ou seja, ele passa a ter a percepção autêntica. Esta é a percepção autêntica. A percepção que você tem agora, que o leva a crer que você é um indivíduo separado, que você está aqui, as coisas estão lá, e que você é algo isolado de todo o resto, esta percepção, ela não é a percepção autêntica. Essa é a percepção provocada por um estado de embriaguez material. Você está embriagado por um paradigma materialista e reducionista que lhe mantém aprisionado numa percepção que é uma ilusão. A ilusão de estar separado. E é através dessa ilusão de estar separado que todos os outros sentimentos baseados em medo e o próprio medo em si são gerados. Isso significa que podemos não apenas observar realidades possíveis quando estamos em estados alterados, mas interagir com elas, moldá-las e criar novas possibilidades de vida. Esse é o ponto onde ciência e espiritualidade se encontram. A sua mente, em coerência com o campo, gera mudanças no mundo externo. Porque tudo o que está acontecendo no mundo material é apenas o reflexo de padrões no campo. Se você altera o padrão no campo, você altera o holograma. E se você altera o holograma,
você altera a realidade material, que é apenas reflexo daquele holograma. Quando, por exemplo, Jesus, vou usar uma referência mais próxima de nós, eu poderia citar outros grandes avatares que passaram por aqui, mas Jesus é uma referência muito próxima, então vale a pena citá-lo, que é mais conhecido, enfim. Mas Jesus, sempre que ele ia provocar um milagre, provocar uma cura, ele já se encontrava num estado alterado de consciência. Boa parte do tempo ele vivia em um estado alterado de consciência em relação ao nosso estado. Porque para catalisar e se tornar um veículo desta inteligência quântica do universo, necessariamente a frequência cerebral que ele operava tinha que ser muito mais alta do que a do ser humano médio. E nota-se que toda vez que ele ia provocar um milagre, uma cura, ele se colocava e gerava um contexto, uma espécie de micro-ritual, em que ele erguia os olhos para o alto, não é? E simplesmente ancorava uma perspectiva para que ele anulasse completamente a sua vontade a um nível tal para que uma vontade superior e maior operasse através dele. Parece que há uma relação inversamente proporcional. Quando ele falava, se você quer me seguir, você deve negar a si mesmo. Qual é o contexto por trás dessa afirmação de Jesus? Ele queria dizer, você precisa renunciar a este apego, a este envolvimento que você tem com esta identidade ilusória que você se envolveu. Você deve renunciar à pessoa que você pensa ser. A pessoa construída a partir de uma história que você vive contando para si mesmo na sua mente. Era isso que ele queria dizer. Então, quando ele chegava para curar, ele falava que seja feita a sua vontade. Amém. Há algo muito profundo aqui. Que seja feita a sua vontade, V maiúsculo, vontade com V maiúsculo. E quando ele fala amém, né? O amém quer dizer eu me submeto. Eu estou literalmente me diluindo, renunciando ao meu desejo, ao meu querer, à minha vontade. Neste momento eu não quero absolutamente nada. Eu apenas cedo o espaço. E ali então acontece a manifestação extraordinária de uma inteligência capaz de fazer o impossível e provocar efeitos quânticos instantâneos. Então, o estudo e o aprendizado para que você saiba como induzir esses estados, eles têm um sentido profundo, envolvendo a sua autolibertação e, consequentemente, envolvendo a sua expansão. Então, procure fechar os seus olhos agora. Vamos fazer um movimento bem simples, bem pontual, nada muito complexo. Feche os seus olhos agora, respira profundamente. E apenas visualize o seu coração brilhando.
Imagine o seu peito começando a brilhar, pulsando numa espécie de um campo dourado, como se seu coração brilhasse, formando um campo dourado. E imagine agora esse campo se expandindo e tocando um oceano de luz mais abrangente. E de forma gentil, você vai dizer mentalmente: eu me permito eu me abro para que o novo me alcance. E agora respire fundo e lentamente abra os olhos. Então aqui nós fizemos um movimento bem simples, bem tranquilo, mas perceba o que há de diferente em você neste momento que não estava antes desse pequeno movimento que nós fizemos. Você percebeu alguma mudança na sua percepção? Houve alguma imagem ou algum insight? Você se sentiu conectado, mesmo que por um só instante, com a paz? Você se sentiu mais em paz por um momento? Então note que a verdadeira transformação, ela ocorre quando a experiência é trazida à consciência. Quando você se abre para experimentar algo na sua consciência. Então, quando você experimenta esses estados alterados de consciência, o pessoal está comentando aqui no chat, né, algumas reações bem interessantes, ó, né? Repare, algo muito simples que eu fiz, um movimento muito simples, mas vocês estavam mais atentos para perceber que algo modulou. Nesses poucos instantes que nós fizemos esse movimento, você percebeu a sua consciência flutuando, modulando de uma forma que fez com que você sentisse algo diferente, profunda paz, né? Olha que interessante, me senti aberta para o novo, mais paz, completamente em paz, percebi meu coração integrado. Olha que interessante. É claro que aqui estamos fazendo em grupo, isso ajuda, claro, quando você faz uma prática em grupo, mesmo sem contato físico, estando online, do ponto de vista espiritual quântico, nós estamos juntos, porque a conexão, ela não está limitada no tempo e no espaço. Então, quando você entra nesses estados alterados de consciência com intenção, com presença e abertura, você se torna e assume a sua posição como criador da realidade. Então esses estados podem ser usados para programar a sua mente com potenciais de cura. Podem ser usados para acessar insights que mudam completamente o seu posicionamento e mudam radicalmente a sua vida. E sintonizar versões de você mesmo que já vive a realidade que você deseja. Além de toda uma expansão de conhecimento e de autoconhecimento que você pode ter quando você então começa a experimentar esses estados.
Quanto mais você se envolve, quanto mais você se acostuma, quanto mais você se familiariza com esses estados, mais fácil se torna acessar o campo. Né? Então, na minha mentoria, uma das coisas que a gente trabalha muito são esses exercícios, são essas práticas, não é? Em que os mentorados vão experimentando essas diferentes faixas da consciência e entram em contato com, muitas vezes, situações internas de cura ou na manifestação direta de cura, de mudança da própria realidade. Então, veja, talvez o que fique como reflexão, como a síntese, a essência da reflexão de toda essa websérie que nós começamos, é entender que você não está separado do universo. Você é uma extensão da inteligência que move galáxias e que pulsa em cada célula sua. Quando você silencia a mente, quando você se permite se abrir, indo além da ideia viciada de que viver não é seguro. Então, quando você realmente se silencia e se abre o seu coração, abre a sua mente, a consciência naturalmente começa a expandir. Porque nesses momentos em que você está mais silencioso e mais aberto, você começa a desgastar a ilusão com a qual você se apegou. Essa ilusão persistente que tenta lhe convencer de que você é criatura e que está separado da criação. Quando essa ilusão ela é desgastada a um nível tal que ela começa a ceder definitivamente, o que surge de forma espontânea e natural é a verdade última e fundamental de que nós somos deuses. Como o próprio Jesus citou em um momento, quando questionado, ele responde: vós sois deuses. Quando ele coloca: buscai-vos o reino de Deus e tudo vos será acrescentado, quando ele faz menção ao reino de Deus, ele está fazendo menção ao nível arquetipicamente falando da consciência mais profunda em nós. Então, quando se fala de reino de Deus na concepção de Jesus, ele está falando de um nível mais profundo e criativo das nossas próprias consciências. Ele não está falando de um lugar posicionado em alguma geografia. Ele está falando de uma dimensão mais profunda de nós mesmos. E através da experiência de ampliar a consciência, de vivenciar esses estados, aos poucos você vai vencendo a ilusão, até o ponto derradeiro em que você redescobre a verdade última e fundamental. Você é o universo. Então continue investindo no teu autoconhecimento, continue entrando nesse campo, buscando a conexão com esse campo, porque é lá que mora a verdadeira transformação e a realidade que você nasceu para viver. Então, com essa reflexão de hoje, nós formalmente concluímos a nossa websérie. O que eu explorei com vocês nesses 3 encontros foi a pontinha do iceberg. A pontinha do iceberg. Não tem como entrar em questões mais profundas, porque aí requer um contexto de curso, um ambiente fechado, com pessoas abertas para realmente
ir mais além, né? E eu queria encerrar a live, né, lembrando que nós já abrimos as inscrições para a hiperincursão, que é a nossa imersão presencial, na qual nós juntos experimentamos o transe regenerativo. E as imersões, nós vamos fazer a hiperincursão DNA 1 e a hiperincursão DNA 2. A DNA 1 ela é voltada para a expansão da consciência e a DNA 2 ela é voltada para trabalhar os níveis básicos do ser, os níveis envolvendo a potência que vem do aspecto mais primal, mais orgânico, mais profundo da constituição e da subjetividade humana. Então, anote aí as datas. Dia 23 de agosto, sábado, nós teremos DNA 1 em São Paulo, capital. Tá? DNA 2 será no dia 24 de agosto, no domingo seguinte, no mesmo local. Então, para você que quer participar, está sentindo o chamado, vai ser em um salão, no flat, que fica pertinho do aeroporto de Congonhas. É muito próximo, então você pode se hospedar no mesmo lugar que vai acontecer a hiperincursão. Estou lembrando que a DNA 2 é uma continuação da DNA 1 e o ideal é começar pela primeira para acessar a experiência de forma integral. Se algo se moveu aí dentro, entre no grupo, seja pelo link aqui da bio do Instagram, seja no descritivo do vídeo para você que está assistindo essa aula no futuro pelo YouTube. Então você vai receber os e-books, toda a compilação dessa websérie vai estar disponível para você num formato de e-book, e lá você vai ter a oportunidade de participar e ter acesso ao valor promocional do primeiro lote da hiperincursão. Então lembrando, sempre que nós divulgamos a hiperincursão, a gente abrimos as vagas, geralmente nós fechamos em poucos dias as vagas, porque são vagas limitadas de fato. Nós trabalhamos com grupos no máximo de 50 pessoas, porque é um processo muito intenso, tem muitas manifestações durante a hiperincursão. Então nós temos que ter um grupo limitado para a gente poder conduzir, coordenar, amparar, né? Então, para você que quer participar e obter essa promoção, no grupo você vai ter acesso. Lembrando também que na próxima terça-feira, agora, dia 29, às 19h30, teremos uma aula magna falando do transe regenerativo, que é exatamente o que nós vamos vivenciar juntos na hiperincursão. Então, fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma ótima noite e espero vocês na terça-feira, dia 29, às 19h30. Lembrando que este encontro fechado no Zoom não vai ser divulgado abertamente. Só irá participar deste encontro quem estiver no grupo dos super interessados. Então, um grande abraço a todos e até breve.